Experiências sobrenaturais, uma ilusão? Espinho na carne, uma enfermidade ou um espírito maligno? Se você quer saber um pouco mais acerca destes assuntos, vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Que prazer enorme nós estarmos juntos para o estudo de mais um texto da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar dando sequência ao nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos estar no penúltimo estudo. Semana que vem nós encerraremos o estudo desta carta. Hoje nós vamos falar de um trecho maravilhoso onde o apóstolo Paulo tem uma experiência sobrenatural com o Senhor, relata, aliás, uma experiência sobrenatural. Também fala acerca do espinho na carne. O que seria esse espinho na carne? E nós vamos estar falando um pouquinho mais acerca desta questão e de outros assuntos que Paulo aborda neste texto. Mas antes de nós continuarmos, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e a compartilhar com o máximo de pessoas. Não esquece de deixar também o joinha, que significa que você gostou dessa mensagem, e isto vai fazer com que o YouTube entregue ao máximo de pessoas este conteúdo maravilhoso. Mas sem mais delongas, eu quero te convidar então a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o 18. Os últimos versículos deste capítulo nós estaremos encerrando na semana que vem, juntamente com os próximos capítulos. Então, 2 Coríntios 12, verso 1 até o versículo de número 18. Você fique ligado também, querido, porque nós em breve estaremos já passando qual será o nosso próximo estudo. Se você tem sugestões de estudos bíblicos para nós continuarmos aqui, deixa aqui nos comentários, escreve aqui embaixo, pastor, podia falar sobre isso, sobre aquilo, que vai ser interessante para nós, então, ministrarmos segundo aquilo que nós conhecemos. Se não conhecemos, vamos nos aprofundar, vamos estudar juntos. 2 Coríntios 12, de 1 a 18, diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tem me tornado insensato. A isto me constrangeste? Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado,
Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Até aqui, queridos. Vamos orar, queridos. Pai, te damos graças por este dia. Quero te louvar pela vida, pelo privilégio de nós estarmos aqui, mais uma vez, debruçando diante da tua palavra. Eu quero te pedir ao Espírito Santo que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas, venha mover nos nossos corações. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é interessante que Paulo, apesar dos outros assuntos que ele traz à tona, como as experiências sobrenaturais que ele narra aqui, como se fosse acerca de outra pessoa, né? Com expressões como, por exemplo, conheci um homem, né? No versículo, a partir do verso de número 2, conheço um homem em Cristo. Essa expressão ele denota acerca dele mesmo. Apesar dele utilizar essa expressão, trazer então essas questões, né, a questão também do espinho na carne, que é algo interessante que Paulo traz aqui, ele traz à tona cada uma dessas questões, e aqui eu não quero, longe de mim, dizer que não há questões maravilhosas para a nossa vida, inclusive nós vamos analisar cada uma delas, mas Paulo ele traz essas questões à tona novamente para referendar questões ministeriais, né? É bom nós lembrarmos, por exemplo, que Corinto é a única igreja que Paulo ele não aceita nenhum tipo de donativo no sentido de sustento do ministério, nenhum tipo de salário, côngrua ou oferta pessoal. Inclusive ele vai citar aqui novamente, né, dizendo que qual o problema disso, né? A única coisa que foi diferente, que ele foi diferente com Corinto das outras igrejas foi a questão da oferta. E que vale salientar, queridos, a igreja de Corinto era uma igreja muito abastada. E Paulo, provavelmente, ele recusa, né, essa recusa de Paulo, e note que assim, Paulo não recusou porque estava sobrando dinheiro, por algo nesse sentido. Tanto que Paulo, ele, em alguns momentos, ele teria que trabalhar nos seus artesanatos, fazendo tendas, enfim, para suprir as necessidades ministeriais. Mas Paulo recusa-se justamente por causa dessa possibilidade dos coríntios o entenderem como alguém contratado e logo, se é contratado, está então sujeito às ordens do patrão. Então Paulo, ele enxergando esta condição que poderia atrapalhar a exortação, mais ou menos assim, Paulo, fala o que a gente quer porque você está sendo pago para isso. Então, especificamente nesta igreja, Paulo decide não receber. E note que em vários estudos que nós fizemos aqui, ou seja, vários capítulos, vários momentos dessa carta, Paulo ele retoma o quê? A questões de outros homens, falsos mestres, falsos ensinos que estavam sendo colocados lá, que ele chama de falsos apóstolos ou de mentirosos. Inclusive, ele defende e mostra, olha, os verdadeiros apóstolos, as marcas são marcas de perseguição, de milagres e tudo isso, e estes ficam descredibilizando, né, o campo ali onde Paulo ministrava, onde ele era o responsável, mas eles não têm essas marcas. Então, Paulo fala sobre isso, fala sobre as heresias, né, e ele vai trazendo estas questões. Então, nesta defesa ministerial, é interessante que Paulo ele deixa algumas questões muito importantes para a nossa vida. E eu quero te convidar já a iniciar aqui os 4 primeiros versículos.
onde Paulo ele aborda essas questões de uma experiência sobrenatural. No início eu falei, existem experiências sobrenaturais? Fica uma interrogação. Não, sim, existem. Hoje nós vemos no Brasil, principalmente, também existem episódios fora do Brasil, mas uma banalização, né, ou uma espiritualização daquilo que é natural e comum. As pessoas, tudo elas querem atribuir a espiritualidade. Já disse em outros momentos que não há como dividir, né, mas dizendo que tudo as pessoas querem atribuir à divindade. Então, por exemplo, a pessoa fez uma escolha e ela quer referendar essa escolha, ela diz, Deus me disse. E muitas vezes Deus não disse nada, entende? Deus fala? Fala. Deus revela? Revela. Deus age no sobrenatural? Com certeza. Temos esses episódios de Paulo, outras situações, mas a questão é que as pessoas banalizam o sobrenatural. Né? Nós vemos Paulo citando algumas questões sobrenaturais pontuais. Pô, nós falando do apóstolo Paulo, de alguém que viveu nos primórdios do Evangelho, onde havia um derramar específico do Espírito. Então, e hoje nós temos pessoas que têm uma ligação tão direta, assim, no sentido que estão todo momento recebendo uma revelação. De uma em uma hora tem uma revelação, o crente Kodak aí. Então, assim, precisamos tomar cuidado com as banalizações. Mas eu quero que você acompanhe comigo, então, até o versículo de número 4, onde nós temos esse primeiro relato de uma experiência espiritual. E logo na sequência nós vamos ver a questão do sofrimento humano, quanto Deus usa o sofrimento humano para trabalhar o nosso coração. Então nós vemos aqui, Paulo, ele não estava querendo se gloriar, não era essa a intenção, mas mostrar, né, para os coríntios que se ele tivesse, né, se fosse para se gloriar, ele teria motivos. Né? Então por isso que ele inicia o verso 1 dizendo, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, ou seja, não convém se gloriar. Entende? Não convém ter esse tipo de atitude de autopromoção. Inclusive, nessa semana nós estivemos estudando nos pequenos grupos justamente sobre um coração de servo, né? E uma das características foi essa. Né? O servo ele não busca uma autopromoção, uma vanglória. E Paulo está dizendo, se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Então, Paulo não está se gloriando aqui. Mas ele se utiliza desse argumento retórico aqui, justamente para mostrar para os irmãos coríntios que estavam caindo no engano de falsos homens, né, que se diziam que eram homens de Deus, que se diziam apóstolos, mas que eles estavam caindo, e Paulo dizendo, olha, as marcas apostólicas estão na minha vida, as marcas ministeriais, o relacionamento com Cristo está aqui nos meus poros. Né? E por isso que ele diz, então ainda que não convém se gloriar, passarei as visões e revelações do Senhor. E aqui ele então começa a falar dele mesmo, né, de uma forma muito interessante. Ele coloca, conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E aqui eu gostaria de permanecer um pouquinho aqui com o texto na tela, para nós entendermos algumas questões. Né? Então, a primeira questão, as visões e revelações, queridos, não eram incomuns na vida de Paulo. Então, por exemplo, quais são os relatos que nós temos aqui quando Paulo está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu? Então, não eram banais, mas também não eram incomuns dentro da história e da vida de Paulo. Em primeiro lugar, nós temos então em Atos 22, 6 a 11, Cristo se revelando na estrada de Damasco. O capítulo 26, verso 12 a 20 também. Então, Atos 22, 6 a 11 e 26, 12 a 20. Paulo também no capítulo 16 de Atos, capítulo 16, verso 9 e 10, tem a visão do homem macedônio, né? Que ele também teve. No capítulo 18, verso 9 a 11,
Paulo recebe encorajamento da parte de Deus numa visão, né, enquanto ele estava realizando então o ministério em Corinto. E ele também afirma ter recebido o evangelho por revelação, Gálatas capítulo 1, verso 12. Né? Então, assim, o discernimento do ministério, do evangelho, né, de Paulo, ele também baseava em parte nessas revelações. Então, a própria palavra, a vivência, aquilo que ele recebeu de Cristo, era atestado também na experiência sobrenatural. Nós vemos isso em Efésios 3, de 3 a 5, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Então, agora note, cada uma dessas visões e revelações que Paulo recebeu tinham a ver com o próprio ministério ou com direções e orientações pessoais. Então, Deus direcionando Paulo, Deus orientando Paulo, movendo a sua vida, mostrando para onde ele deve ir, de que forma ele deve se portar, né? Bem diferente daquilo que nós temos visto banalizado hoje em dia, né? Usando os irmãos quase como gurus espirituais, né? Pastor, ora por mim, o que Deus tem para falar comigo, né? O que eu teria a te dizer, querido, é se Deus quer falar contigo, ele vai falar contigo. Abre a tua Bíblia, vai pro teu quarto, vai ler a palavra, vai orar, vai buscar ao Senhor e ele vai falar contigo. Entende? Ah, pastor, ele não usa então outras pessoas? Usa. Mas pare de ficar procurando gurus espirituais. Vai ler a palavra de Deus é a revelação máxima, plena para as nossas vidas. Deus está falando conosco a todo momento. E se ele quiser se manifestar de uma forma sobrenatural, ele vai se manifestar e vai falar contigo. A caminho de Damasco, Paulo não estava procurando nenhum guru. Simplesmente Jesus aparece e fala com ele. A outros momentos, o Senhor, a experiência lá acontece, não porque ele estava armando um joguinho, né? Vamos armar uma reunião de oração especial aqui, porque eu quero sentir algo, ou eu quero ter uma revelação de algo para minha vida. Não, né? O sobrenatural, ele acontece. Aconteceu na vida de Paulo, né? Agora, Paulo, ele especifica aqui uma revelação que aconteceu há 14 anos. Quando ele usa aqui a terceira pessoa, ele usa aqui o argumento em terceira pessoa para contar o que aconteceu, ele está justamente falando aqui é uma questão interessante para os amados compreenderem bem. O fato dele utilizar essa expressão em terceira pessoa é justamente uma expressão, é um jeito de escrever, é claro, né? Mas para que não transparecesse ou para que não trouxesse, né, um peso, ou não parecesse que Paulo estava se ostentando. Então ele fala em terceira pessoa para não falar assim, eu tive uma experiência, eu. Então ele resolve escrever dessa forma porque ele achava dessa forma. Mas aqui já é claro que este homem em Cristo é Paulo. E Paulo ele vai até o terceiro céu, diz o texto aqui. Então, um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui há algumas expressões interessantes. A primeira delas, então, é terceiro céu. De acordo, queridos, com a cosmologia bíblica, a Terra circundava em 3 céus. A abóboda ou esfera terrestre, né? Então, onde nós vemos aqui o firmamento e os céus, onde nós enxergamos, o espaço sideral e a habitação de Deus, ou o terceiro céu e o paraíso. Então, a abóboda e esfera terrestre, onde você vai encontrar isso, pastor? Isaías 55:10. O espaço sideral, Salmo 19:1. E onde tem o terceiro céu? Atos 7:49. Então, a cosmologia bíblica, ela entende nessa perspectiva. Então, ou seja, Paulo aqui, quando ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu, seria até o lugar mais sublime, né? E é interessante que quando Paulo fala assim no corpo ou fora do corpo, justamente ele está combatendo algumas questões gnósticas. Então o gnosticismo, que era uma das heresias que mais imperava naquela época, uma outra religião, mas que ela se misturava ao cristianismo, corrompendo princípios da palavra, dizia que o corpo, por ser mal,
né? O corpo é totalmente mau, ele jamais poderia ter uma experiência sobrenatural. Então, o fato de Paulo colocar que havia uma possibilidade dele estar no corpo, né, tendo essa experiência sobrenatural, note aqui que no versículo, tanto no 2 quanto no 3, ele fala: se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. É justamente essa expressão. Então, esse arrebatamento poderia, essa descrição do arrebatamento poderia ser nesse sentido de combater o gnosticismo, né? Tendo em vista que o mundo material e o celestial não se encontrariam, porque aqui no mundo material ele já é como a sua raiz já é má, né? Então, por isso Paulo utilizando essa expressão. Mas como o próprio apóstolo Paulo aqui afirma, queridos, Deus o sabe, né? Ele não falava acerca de especulação, acerca da sua experiência nesse sentido. E ele também, queridos, ele denota aqui no finzinho que as experiências que ele teve, com essa expressão no verso 4, palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então nós não sabemos o que é. Não temos como desvendar esse mistério ou que Deus havia falado com Paulo, porque era uma questão particular, algo específico. E aqui é interessante, queridos, porque há uma sequência, um costume hoje de revelações públicas. E eu entendo, queridos, que em alguns momentos Deus permite que assim seja para que a glória se manifeste, mas revelações aleatórias ou revelações abertas, assim, que servem para qualquer tipo de pessoa, né? Mas que visam mais gloriar aquele que está entregando do que o próprio Deus. Então é interessante isso. Paulo, quando ele relata a sua experiência sobrenatural, ele não traz à tona o conteúdo. Ele só disse: tive uma experiência. Por quê? Porque não é lícito a eles. Não é para eles, não é que não era permitido, talvez algum tipo de proibição. Eu já enxergo mais na ótica de que os outros não têm a ver, esse assunto é meu, é particular, é meu com o Senhor. E aqui é interessante essa natureza da revelação. Agora, tudo isso Paulo aponta justamente para dizer: olha, queridos, quem vos fala é um homem que tem tido experiências com o Senhor. Eu não estou brincando. Não fui eu que me autodesignei apóstolo, líder, pastor, presbítero. Foi o Senhor. O Senhor fala comigo, fala com vocês me conhecem, né? E isso aqui é muito interessante. Mas a partir do versículo então de número 5, Paulo ele começa a falar acerca do papel do sofrimento na vida do ser humano. E aqui é interessante, queridos, justamente porque estamos aqui no ano de 2021, mês 7, dia 24, né? Estou gravando, este vai ao ar dia 25. Estamos aqui em uma pandemia, onde pessoas têm sofrido, onde pessoas têm passado por lutas e dificuldades. A empatia, queridos, meu coração fica quebrado, às vezes moído diante de tanto sofrimento que o ser humano tem passado. E há quem se pergunte por que Deus permite ou por que Deus está fazendo isso, né? Na verdade, há um curso natural das coisas, as coisas caminham dessa forma, o próprio ser humano, que inerentemente é mau, tem caminhado nessa direção. Não vamos entrar hoje no mérito dessa questão, podemos entrar em outro dia. Mas o fato é que Deus ele reverte, ou ele aproveita, ou ele se utiliza de situações de dor, de sofrimento para trabalhar o ser humano. E aqui nós vamos ver algumas questões apontadas por Paulo neste texto acerca do modo de Deus usar o sofrimento para o nosso próprio benefício. Então, no versículo 5, Paulo 5 e 6, ele diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ele introduz aqui o assunto. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo aqui, queridos, ele já diz: olha, eu não fico compartilhando toda hora os meus sofrimentos para que vocês não fiquem preocupados comigo. Mas note, queridos, que o sofrimento, como nós vimos já
em outros momentos, padecer pelo evangelho, perseguições, é a verdadeira marca do apostolado, né? Que é o martírio. E não ficar em palácios, né? Ser muito bem sucedido. Não. A verdadeira marca bíblica, dentre outras, mas uma das principais aqui interessantes para discernir um apóstolo de outros seria a perseguição. Ou seja, nós podemos entender, queridos, que Deus usa o sofrimento, em primeiro lugar, para revelar a condição espiritual do cristão. Então, quando Paulo ele fala acerca dessas questões, ele estava pronto aqui a declarar ou mostrar que mesmo diante das fraquezas ele estava perseverando na presença do Senhor. Sabe, queridos, a nossa fé, ela é atestada mediante duras provas. Quero deixar o texto de 1 Pedro 4,12 aqui também para você refletir no momento posterior. Ou seja, Paulo ele poderia trazer essas experiências para se vangloriar, mas ele seria tolo. Por isso que ele diz, olha, de tal coisa, verso 5, me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, né? Porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve. Então Paulo ele diz, olha, se eu posso até falar, não seria nécio, porque eu estarei falando a verdade, mas ele prefere não falar acerca desta questão. Em segundo lugar, queridos, já na sequência, o segundo papel do sofrimento, segundo este texto, é justamente a questão da humildade, tornar o coração mais humilde, que é o que Paulo deixa claro no 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, para que Paulo não ficasse se achando a última bolachinha do pacote, o melhor de todos, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Então, o que era, queridos, este espinho na carne? Né? Há duas possibilidades aqui, dentro deste verso de número 7, que os teólogos comentam. A primeira seria uma enfermidade, né? Lá em Gálatas 4,15, evidencia talvez um problema de vista, alguma questão assim. Ou então, em segundo lugar, um inimigo físico, né? Que movia e promovia perseguições constantes contra Paulo. Então, uma pessoa que se levantasse para falar mal, enfim. O fato é, queridos, que Paulo ele analisa essa situação na perspectiva de não se envaidecer, né? De vencer essa tentação da vaidade, de se achar melhor do que os outros. Eu tive mais perseguições e suportei, eu tive mais revelações, ou implantei tantas igrejas. Então Paulo ele vence essa tentação, né? Justamente por meio deste espinho na carne, né? Então Paulo entende que este espinho o lembrava constantemente para não se vangloriar com experiências passadas, quer uma enfermidade, quer um inimigo físico que se levantava falando mal dele. Isto servia para que Paulo tivesse um choque de realidade. Peraí, não é pelo fato de eu ter tido experiências passadas, revelações naturais e sobrenaturais, não é pelo fato de eu ser um implantador de igrejas, não é pelo fato de eu ser um pregador, não é pelo fato de eu ter suportado perseguições, ser preso, ter vivido milagres, que me faz melhor do que ninguém. Então, na condição aqui dessa expressão, mensageiro de Satanás, né, o espinho então provocava a reação certa. Ou seja, Paulo não se envaidecia, ao invés então de sucumbir à tentação de se ostentar na carne. Então seria nesse sentido essa expressão. No versículo 8, Paulo ele traz a terceira questão, né? Então olha que interessante. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então é interessante porque o terceiro papel da provação, do sofrimento, é para que o cristão ele comece a reagir, né, a buscar ao Senhor, né, mesmo em prol de si mesmo em primeiro lugar, né. Mas é interessante isso. Paulo busca. 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim, quer seja a enfermidade ou
a perseguição ali, o adversário que ficava perturbando. Então Paulo começou a clamar. Então note que o sofrimento ele também nos leva para mais perto do Senhor, nos faz ter essa iniciativa de buscar, de clamar, né? Então, mas não espere somente o momento de sofrimento, mas também há este papel específico do sofrimento. Ele continua então dizendo esta questão que ele pediu que o afastasse de mim. No verso 9 o Senhor responde dizendo que a graça dele basta. Né? E aqui, então, algo interessante do Senhor para as nossas vidas. O espinho da carne não foi lhe tirado. Né? Contra o que Paulo estava esperando. Paulo pediu para receber. Né? Ele não recebeu esta dádiva, mas saiu dali encorajado e fortalecido, certo de que aquilo, então, está movendo o seu coração. Com esta afirmação do versículo 9, né? Deus, ele, de certa forma, encoraja dizendo, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí Paulo já diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então era como se Deus estivesse assim dizendo, eu não vou fazer isso. Né? Não vou tirar esse espinho na carne, quer seja enfermidade ou essa pessoa, mas vou fazer algo melhor, mais profundo. Eu vou te dar a graça de suportar isso. Né? Vou te dar a graça, o fortalecimento de você aguentar essa situação. Isso aqui é interessante, queridos. A graça que se renova sobre as nossas vidas, a graça derramada sobre nós para que possamos suportar as situações de aflição. E aqui também é mais uma pérola, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus sobre nós, ele é aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados. Nós somos trabalhados em momentos de luta e de dificuldade. É como um ferro que está sendo esbofeteado na marreta, né, para que aquela forma comum se torne numa arte, em algo bonito. Mas ele vai para o fogo, ele vai para a marreta, para a bigorna, até que ele tome uma forma melhor. E o aço é interessante, há uma propriedade, quanto mais ele vai sendo trabalhado, o grão ele vai sendo apurado. Né? Então, nos processos de tratamento térmico, né, o grão do aço ele vai modificando internamente as suas microestruturas. E assim, queridos, os processos do trabalho de Deus em nós, o processo de Deus nos aperfeiçoar mediante a fraqueza, também nos modificam internamente. Este poder de Deus. E é interessante que muda a ótica de Paulo. Ao invés de Paulo, né, ter o foco da sua vida em situações de êxito, eu não estou dizendo que Paulo era pessimista. Não é isso. Mas muitas vezes nós temos o foco das nossas vidas em elogios, né? Em momentos de aplausos, tapinha nas costas. E Paulo ele está mostrando que, na verdade, isso é bom, mas há uma glória muito maior quando nós voltamos os nossos olhos para os desafios, para os problemas, para as derrotas. Há uma frase que eu trago comigo, eu nem sei onde que eu ouvi, mas que as vitórias ensinam muito pouco. Agora, o processo didático da derrota é muito maior. Você perde, daí você para refletir onde foi que eu errei, por que eu perdi, onde meu adversário está melhor do que eu, né? O que eu posso mudar. Né? E Paulo compreende isso. Por isso que aqui no versículo de número 10 ele diz, pelo que sinto prazer, aqui não é uma pessoa masoquista, sente prazer na dor, não, mas prazer nas fraquezas do ponto de vista de crescimento. Então, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. É importante você notar isso. Paulo ele está dizendo, ele faz essa listagem, ele coloca então fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Ele lista 5 questões, mas tudo isso por amor de Cristo. Então não são injúrias porque ele deu mau testemunho, não são injúrias porque ele é caloteiro e mentiroso, tá? Não são necessidades porque ele foi um mau administrador financeiro. Não são perseguições porque ele falava mal e provocava as pessoas à toa.
tudo isso que ele coloca, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias, são questões relacionadas por amor a Cristo. Então, que Paulo sofria pelo simples fato de amar a Cristo. E ele entendia, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Finalzinho do verso 10. Justamente o entendimento de Paulo que na fraqueza dele, né, ele não estava aqui dominado por um espírito masoquista, mas ele se deleitava nesse poder de Deus em meio às fraquezas. Paulo entendia que mediante a fraqueza ele dependia mais do Senhor. Ele estava conectado com o Senhor diante dessas situações. Ele entendia esse papel didático, essa dependência total que ele tinha do Senhor. Finalmente, queridos, a partir do versículo de número 11, Paulo ele retoma de uma forma mais explícita esta questão do desenvolvimento, da defesa do seu ministério. Então note aqui comigo. Tenho me tornado insensato e isto me constrangeste. Eu deveria ter sido louvado por vós, enquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, Paulo dizendo novamente, olha, essas pessoas aí são complicadas. Vocês me chamaram de insensato, eu sou obrigado a continuar com essa insensatez, entre aspas, né? Porque vocês continuam dando crédito a esses mau caráter, né? Essas pessoas que são que têm um caráter duvidoso, né? Então eu vou continuar defendendo aqui, mostrando as credenciais apostólicas, que ele vai colocar então aqui no verso 12, que são os sinais, prodígios, poderes miraculosos, nesse sentido. Então Paulo vai colocando isso, né? E ele diz no 13, por exemplo, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Paulo usando novamente o argumento retórico. Se vocês forem inferiores, é só no fato de que vocês são a única igreja que não precisou contribuir com o meu ministério. Ou seja, que eu não gerei nenhum ônus para vocês, somente o bônus. No mais, estamos aí. E a partir do 14 ele começa dizendo novamente acerca do amor dele, do interesse dele. Então olha que ele aborda aqui no interesse pastoral dele pela igreja. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então aqui ele fala justamente pelo crescimento espiritual. E Paulo novamente não seria pesado, não ia gerar nenhum ônus, né? E ele deixa claro desta vez, eu não estou preocupado com o dinheiro de vocês, com os bens materiais. Né? Uma igreja rica, né, abastada, isso não é pecado algum, mas Paulo está dizendo, olha, tem muitos que se preocupam com isso. Eu não me preocupo com isso. Não estou indo atrás disso. A minha preocupação é vocês. Né? Sou eu que quero entesourar para vocês, gerar tesouros espirituais, falando acerca do cuidado. E Paulo, então, se dispõe a servir como pai que enriquece os filhos na fé, com enriquecimento espiritual. Verso 15, a manifestação do amor de Paulo, né? Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Manifestação. Se eu estou amando tanto, eu queria uma reciprocidade. Né? Por que vocês me amam menos? Sendo que sou eu que amo mais e demonstro este amor. Amo vocês. São Paulo, em vários momentos, ele relembra o quanto ele os ama. E aqui, pela primeira vez, ele fala, poxa, então eu serei menos amado porque eu amo mais? Então o amor, a manifestação do amor de Paulo para com a igreja. Verso 16 a 18. Paulo, então, aqui ele demonstra, com algumas expressões, pois seja assim, não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei aqui, vos prendi com dolo, que havia uma intenção de prendê-los no sentido do serviço, do trabalho, né? Por amor, por este vínculo de gratidão.
Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? O Paulo ele coloca aqui, deixa bem claro que tanto ele quanto os outros que foram enviados foram nessa mesma pegada, né, de não cobrar. E a crítica aqui ao apóstolo, que ele não se originou dos irmãos, né, dos crentes, né, mas dentre os inimigos. E o erro aqui dos coríntios foi justamente dar ouvidos a estes inimigos. Então é interessante porque essa consideração, e dentre outras que foram feitas, o surgimento delas, da maioria, não foi em meio à igreja. Paulo ele relembra os irmãos, né, porque surgiu em meio aos falsos mestres, mas os irmãos deram então ouvidos. Esses falsos mestres que estavam ali cheios de malícia, provocando então divisões, dissensões em meio à igreja. Então é interessante, queridos, olhar para essa reflexão na perspectiva de como Deus ele utiliza o sofrimento humano para o nosso próprio benefício. Então, ainda, queridos, que seja uma questão espiritual, carnal, né? Vivemos um tempo onde tudo é atribuído muitas vezes ao diabo, né? E a pessoa fica se lamentando, choramingando. Ah, ó céu, ó vida, ó mar, né? Ó problema. Que eles têm problemas que são, olha, terríveis. É igual pica-pau, né, na aroeira. É difícil, chega a entortar o bico, querido. De problemas que arrebentam com a gente. Mas Paulo ele decide olhar para o problema, para a dificuldade na perspectiva de uma espiritualidade, de uma proximidade maior de Deus. Note que nós trabalhamos que o problema, a tribulação, a dificuldade, ela revela a nossa condição espiritual, quebra o orgulho e o sentimento de autossuficiência, nos deixa mais humildes, nos aproxima de nós mesmos no sentido de olharmos para dentro de nós e buscarmos ao Senhor. É uma maneira de dispensar a graça de Deus sobre nós. Nós buscamos ao Senhor para que esse problema seja resolvido. Deus derrama a graça sobre nós e é uma maneira de sermos aperfeiçoados. Olhe para o sofrimento nessa perspectiva, porque certamente há uma obra tremenda de Deus acontecendo na tua vida e na tua história. Mesmo que Deus ele não tire este espinho, este sofrimento da tua vida, entenda que a graça é tão grande e maravilhosa que aperfeiçoa as nossas vidas. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça e orar juntamente comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça que se manifesta em nós dia após dia. Quero te pedir que o teu fortalecimento venha sobre nós diante das lutas e dificuldades, mas que nós possamos olhar de forma diferenciada para as dificuldades, perseguições, e entendendo os processos pedagógicos do Senhor, o trabalhar do Senhor. A tua graça manifesta sobre nós, mesmo nos dias de dificuldade, e crescermos, sermos aperfeiçoados, como diz a tua palavra, nos momentos de luta. O que nós te pedimos, Senhor, é que haja esse fortalecimento do Senhor, que possamos nos aproximar de Ti e Te buscar mais e mais. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã, derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia sobre cada um deles, fortalecendo. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe e você tenha uma semana repleta da graça e da misericórdia do Senhor. E nós nos vemos na próxima semana, no mesmo local, no mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Fui fustigado com vara 3 vezes, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Verso de número 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Nossa, quantas coisas. Coisas que talvez Paulo, em outros momentos, havia omitido. Então, aqui há duas questões. A primeira, esses falsos mestres que se levantam, né, em berços de ouro, vivendo pautado em riquezas. Por outro lado, queridos, a vida pastoral não é uma vida fácil. Nós, pastores, passamos por lutas, por dificuldades, por perseguições, né? E nós não ficamos elencando todos os dias as lutas e os desafios da vida pastoral. Então aqui é uma situação bem interessante, porque Paulo ele traz à tona não para se gloriar, mas para dizer, olha, eu paguei o preço. São minhas credenciais como apóstolo de Cristo. E esses que se levantam de uma maneira fraudulenta não têm Cristo como centro das suas vidas. A experiência e sofrimento de Paulo vem para atestar, né, parte do seu ministério, do seu chamado. Depois do versículo 28 e 29, Paulo fala da sua preocupação com a igreja. Além dessas coisas exteriores, das perseguições, o que pesa sobre mim é a preocupação com as igrejas. Ó 29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Ou seja, Paulo está dizendo, olha irmãos, eu fico preocupado com a igreja de Cristo, se falam mal da igreja, me atinge. Eu me levanto para defender, eu fico indignado com isso. Eu amo a igreja de Cristo, eu vivo pela igreja de Cristo. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Em contrapartida a esses que eram fraudulentos, que fraudavam o evangelho, fraudavam a própria igreja. Paulo, ele ama e se coloca à disposição da igreja. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Se o irmão está fraco na fé, eu me sinto isso. Se o irmão pedra de tropeço, alguém se escandaliza da igreja, eu me levanto para defender a igreja e para ser um instrumento também de correção. E finalmente, a experiência de Paulo em submissão ao Senhor. Se eu tenho de me gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Paulo ele relembra aqui um dos momentos mais humilhantes da sua carreira. Talvez seja este o primeiro momento, o único, ou o pior dos momentos de vergonha, onde Paulo teve que descer em um cesto, de uma janela, muralha abaixo, para ser liberto. Ou seja, ele se submete a Deus, e se essa submissão o levar a passar por situações de vergonha, ele se submete a isso, como ele o fez nessa situação que ele elenca aqui. Fica para nós, queridos, algumas perguntas. Como, por exemplo, nós podemos corrigir atos de deslealdade para com Deus, para com Jesus, para com o Evangelho e para com a verdade? Como nós podemos, como cristãos, agir para que essas deslealdades sejam corrigidas, amenizadas ou aniquiladas do nosso meio? Em segundo lugar, utilizando então Paulo como exemplo para as nossas vidas, né, quais são as credenciais para um ministro, um obreiro cristão? Eu gostaria que você refletisse. Né, quais são então essas credenciais para que uma pessoa seja caminhada, segundo a palavra, seja utilizada para ser um servo e uma serva do Deus Altíssimo? Paulo trabalha muito bem isso. Nós vimos isso nos dias de hoje, para que pudéssemos então avançar e caminhar
cada dia mais em fidelidade na presença do Senhor. Quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e vamos orar juntos, queridos. Senhor Jesus, nós apresentamos este tempo, Senhor, em que crescemos, nos aprofundamos na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Nos perdoe pela deslealdade, em momentos onde aceitamos falsos ensinos, em momentos em que caminhamos de maneiras errôneas diante do Senhor. Nos perdoe que possamos caminhar em novidade de vida, Senhor. O Senhor também nos ajude, Pai, como obreiros, a continuarmos sendo fiéis dispenseiros da graça do Senhor derramada sobre nós. E que os irmãos possam ter os olhos atentos para não cair no ensino enganoso de falsos obreiros, de falsos mestres que ensinam coisas que não são de acordo com a Tua palavra. No mais, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia repleto da Tua graça e da Tua presença, Senhor. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais um estudo. E o meu desejo é que você fique encharcado pela graça e pela paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana maravilhosa, repleta da glória e da graça do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.